Bom, gente, vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar aquele famoso plugin Dashboard no GLPI 10 para que a gente possa ter acesso às estatísticas, né? Aqueles gráficos relacionados aos SLAs, SLOs, os grupos de atendimento. Então, assim, nós que trabalhamos com gestão de serviços aí dentro de uma central de serviço, a gente precisa desses indicadores e métricas para serem acompanhados aí em tempo real, com informações visuais, né, para que a gente possa tomar as decisões corretas. Então, só contando a história, a gente lembra que o primeiro plugin aí que tinha era o plugin do Steven Donato, né, então é um plugin que funcionou durante muito tempo com as versões 9, na versão 10 ele não trabalhou mais, não atualizou, né, resolveu descontinuar. E aí tem uma empresa chamada 99net que fez um fork desse plugin, funcionou para algumas versões iniciais que estavam aí 10 ponto alguma coisa no início aí do GLPI, e depois isso deu um problema de compatibilidade também e parou de funcionar. Veio uma empresa agora chamada Service Tickets, então agradecer aí primeiro ao Steven, né, por ter feito todo esse trabalho, e a Service Ticket também por ter atualizado, e disponibilizou no seu GitHub a nova versão do plugin que está funcionando e está trazendo as informações como a gente usava no passado. Eu acho que isso é extremamente importante para nós que trabalhamos aí com toda essa questão de suporte, né, de uma central de serviço. Então, você já fazer a transição aqui para a tela, tá? Deixa eu só ajustar meu vídeo aqui para ficar melhor para vocês acompanharem. Observe que eu botei aqui, tá? Esse é o GitHub lá da Service Tickets. Aqui tá a versão original do Steven Donato, né? Que era para as versões 9. Aqui tá a versão seguinte, né? Que foi da 99net, se não me engano, é uma empresa polonesa. E agora tá aqui a versão da Service Ticket que a gente vai usar para fazer todo esse trabalho. Eu já estou aqui conectado no meu GLPI, então estou aqui dentro da pasta /www.html GLPI plugins, né, que é a pasta onde estão os meus plugins aí armazenados nesse ambiente de teste. E a gente vai aqui, ó, já fazer o download lá da versão do arquivo zip do GitHub lá da Service Tickets, tá? Que tá com o plugin. Então ele baixou aqui, ó, dashboard.zip. Eu já vou aqui dar uma descompactada, então ele vai gerar o diretório para mim, tá? Eu vou aproveitar que ele já descompactou, vou remover aqui o arquivo, tá? Que eu não vou precisar mais dele, e já vou pular lá para o meu dashboard aqui, tá? Vou mandar atualizar, a gente vai ver que ele já vai aparecer aqui, ó, painel, tá vendo? Então lembrar que quando a gente entra aqui nessa tela de plugins, ó, na versão 10, quando a gente entra aqui, ele mostra os plugins que estão lá no Marketplace, né? Observe que aquele painel vai estar aqui, ó, bonitinho, desativado. Então eu posso vir aqui, ó, mandar instalar. Ele vai fazer a instalação e posso vir aqui e mandar habilitar. Então meu painel está habilitado, né? Então a gente está vendo aí que ele está pronto para ser, digamos assim, utilizado. E a gente vai agora verificar quais são as informações que esse painel traz. Ó. Quando eu vou pegar aqui, ó, no painel, ele já vai abrir o plugin para mim. Esse GLPI aqui, ele está sem informações criadas, tá? Esse aqui é o meu painel, não é esse aqui, desculpe. Plugins, painel é esse aqui, ó. Tem outro plugin instalado ali. Ele já gera essas informações aqui como um dashboard, tá? Essa central de serviço, ela tá vazia, ela tá sem informações, né? Então, eu só estou mostrando aí que os relatórios vão aparecer todos aqui, ó. E eu vou plugar aqui em uma outra instalação do GLPI que tem informações de chamados, para que a gente possa analisar e ver como essas informações aparecem para a gente. Bom, pessoal, já estou aqui plugado em outra base, tá? Então aqui já tem algumas informações de chamados. Observe que ele já tem aqui, né, com o plugin instalado, ele já tem aqui, ó, a quantidade de chamados hoje, né, quantidade de chamados do mês, tá vendo? Chamados no total, atrasados, backlog, quantidade de usuários cadastrados. Aqui informação sobre a versão, né, que está rodando aí no meu GLPI. E aqui já vi algumas coisas maravilhosas, né? Por exemplo, aqui o número de chamados, ó, eu já tenho informação do número de chamados por mês, tá vendo? Então já tem um gráficozinho aqui, ó, que já me mostra quantos chamados eu tive em cada mês. Eu já tenho aqui o status, né, de chamados que estão aqui como novo, né, que ninguém pegou ainda, nenhum técnico assumiu, e aqueles que já estão em atendimento já foram atribuídos a alguém, tá vendo? Que chamados nos últimos 7 dias, né? Então já dá uma visão geral aí de como é que estão esses chamados nos últimos 7 dias. Aqui tempo de solução, ó, para cada categoria aí eu tenho chamados que são atendidos em menos de um dia, né? Então 38%. Chamados que são atendidos em até um dia, 22%. Então já dá uma informação legal aí de performance, né?
Aqui, se a requisição é incidente, né, ele mostra aqui a idade dos chamados abertos, né, então está mostrando aqui mais ou menos quantos dias o chamado ficou lá, ou se foi de 15 a 30 dias, maior que 30, mais de 60 dias, tá vendo? Então já tem aqui uma estatística também de tempo de resolução. Aqui tem aqui os últimos chamados, os técnicos, né, que estão atendendo, usuários conectados e alguns eventos. Então, observe que isso aqui já me dá uma visão muito estratégica de como está o meu setor de tecnologia, né? Eu começo a ter informações aí para tomada de decisão. Eu vou navegar aqui, depois que vocês instalarem, vocês passam aí por tudo, eu vou entrar em alguns pontos aqui que eu acho que são bem legais assim da gente utilizar, né? Por exemplo, quando eu pego aqui em relatórios, por exemplo, eu tenho aqui categoria, por exemplo. Isso aqui me dá uma visão geral de todas as categorias do meu catálogo de serviço, né, o que foi instalado lá, e ele mostra aqui o número de chamados, né, para esse item do meu catálogo de serviço, quantos estão abertos, quantos foram solucionados e quantos foram fechados. Então observe que eu já tenho uma visão legal aí de qual é o item, né, que mais gera chamado. Aí eu começo a ver aí aonde eu tenho que botar mais esforço aí. Se, por exemplo, se eu tiver que reforçar a minha equipe, eu vou reforçar a minha equipe na parte de RP, na parte de equipamentos de rede, na parte de sistema de FTV. Então, assim, dá uma visão bem legal, né, de tudo que a gente está fazendo para entender como as coisas estão acontecendo dentro do setor de TI. Eu tenho aqui também, né, na parte de grupos, ó, os grupos de atendimento, né, com a quantidade de chamados. Observe que eu tenho um filtro por data aqui, tá? Então eu posso fazer essa análise em um período específico do ano. Então aqui eu tenho um único grupo que está atendendo todos os chamados, mas se eu tivesse vários grupos resolvedores, ele iria aparecer aqui também para mim, né? Nas localizações aqui eu tenho as localizações que eu criei. Imagina que eu tenho uma empresa que tem várias filiais, né? Então ele me daria também aqui por filial a quantidade de chamados abertos, solucionados, fechados, né? Então isso é muito legal, dá uma visão geral de como é que as demandas estão chegando, né? A gente tem aqui um relatório muito legal de satisfação, ó. E aí eu posso pegar aqui o período, deixa eu andar um período para trás aqui, tá? Só para ter aí um range maior. E ele mostra aqui ó, o número de chamado e a nota de satisfação, tá vendo? Então tem um relatório onde eu posso ir atrás. Por que esse chamado teve uma nota tão baixa, né? O que aconteceu? E como isso aqui está dentro de uma tabela, né, eu consigo copiar isso aqui, colar no Excel e fazer uma análise mais estratificada aí, dos dados, né, se eu quiser. Eu tenho uma parte aqui também de técnicos, né, então eu começo a ver como é que esses chamados se distribuíram em determinado período por técnico, né. Então eu tenho o nome do técnico, a quantidade de chamados, quantos estão abertos, quantos estão atrasados, quantos foram solucionados e quantos foram fechados, né? E aí eu começo a ter uma visão de como é que está a performance e a produtividade de cada técnico que eu tenho trabalhando no meu setor de TI. Inclusive, ó, eu tenho aqui ó, a nota média, né? Ele vai calcular a média de nota de satisfação que esse técnico tem. E aí, imagine que se eu coloco lá para toda vez que o usuário fechar a chamada, ele ter que responder uma pesquisa de satisfação, começa a ver como é que está a qualidade do atendimento de cada técnico desse, né? Então é algo extremamente importante, tá? Aqui em SLA, ó, eu tenho tempo de atendimento e tenho tempo de solução. Essas visões aqui, eu não gosto muito delas, porque esse no prazo aqui, ó, ele faz um cálculo de percentual da quantidade de chamados que eu tenho e quantos estão fechados. Ele gera essa nota aqui, mas não quer dizer que esses chamados foram fechados no prazo, né? Eu prefiro utilizar isso aqui, ó. Eu venho aqui na CLA, tá vendo aqui, ó, e aí vamos pegar aqui o tempo de solução, né, que é o que importa para o usuário final. E aí eu começo a selecionar aqui, por exemplo, os meus SLAs que têm a prioridade alta. Vamos consultar como é que foi aí nesse período que eu estou selecionando. Então eu começo a ver aqui, ó, que apenas um foi no prazo, 25%, e 3 estão vencidos. Ele mostra aqui, ó, vencido, tá vendo? Então esse aqui é novo, por exemplo, não foi fechado ainda, mas já venceu também, ó. Então eu começo a ter uma visão bem legal de como é que estão as informações com base nesse SLA aqui. Se eu pegar um outro aqui, ó, SLA de solução com a prioridade baixa, eu vou ver que eu tenho aí no prazo um chamado, né, e que tranquilo, né, ele foi atendido, então esse cara aqui tá beleza. Observe que isso aqui que eu estou analisando é para esse período, tá, pessoal? Por isso que a quantidade de chamado tá pequena. Se eu pegar aqui em médio ó, e mandar consultar, para esse período ele mostra também ó, todos os chamados que estão aqui dentro de uma prioridade média. Então eu tenho lá 66, que equivale a 77% no prazo, e 20, que é 23% vencido, né? E eu vejo aqui, ó, linearmente, cada chamado, qual está vencido, qual está no prazo, e eu posso clicar aqui, ir lá para o chamado e ver as informações
do chamado, tá? Se eu venho aqui no urgente, acho que foi o último que faltou eu clicar, ele mostra aqui que eu tenho aí 50% no prazo e 50% vencido, né? Então, assim, uma visão muito interessante, né, que a gente tem aí por SLA. Isso realmente dá uma dinâmica muito grande à análise de produtividade do nosso time, né? Aqui em gráficos, ó, eu tenho também outras informações. Quando eu venho aqui no geral, por exemplo, ele dá um show de bola aqui, né? Ele começa a mostrar aqui a quantidade de chamados, tá vendo? Por mês. Eu tenho uma bifurcação aqui sobre aqueles que foram abertos, solucionados, atrasados e fechados, tá vendo? Então começa a ver aí as linhas, né, mostrando cada valor em cada mês. Aqui eu tenho o status do chamado, né? Então ele dá um gráfico pizza também com os percentuais aqui do chamado, né, dizendo se ele foi aberto, solucionado. Sabe que aqui eu tenho 91% fechado, tá vendo? Para essa informação toda que eu tenho aqui dentro da minha central, né? Observe que ele não está pegando por data, ele está fazendo análise geral. Eu tenho chamados aqui por origem, né? Se vieram do Helpdesk ou se vieram de algum formulário que eu criei lá no Form Creator, por exemplo. Aqui ele mostra o tipo, né? Se foi requisição, incidente ou problema. Aqui aquele tempo de solução que a gente viu, né? Aqui os grupos, né? Top 10. E aqui os top 10 por categoria. Então, top 10 por categoria, ele mostra aqui quais são os itens do meu catálogo de serviços que são mais acionados lá. Aqui em gráfico também eu tenho a questão de requerente, né? Então eu posso ver assim, ó, quem são as pessoas que mais abrem chamado. Então ele vai mostrar o nome do solicitante aqui. Eu tenho uma quantidade total e aqui eu posso fazer filtro por período, tá vendo? Então eu posso pegar um mês específico e ver quem é o requerente aí que mais abre chamado. Aqui em satisfação eu tenho uma visão também empilhada da quantidade de chamados abertos, fechados e atrasados, ó. Então dá uma visão legal dia a dia aí, ó, dependendo do período aqui que você colocar. Eu posso pegar um período aqui mais para trás e gerar uma visão mais esmiuçada, ó, onde ele mostra aqui aquele gráfico de satisfação, ó, com técnico e mostrando aqui, ó, se o chamado foi aberto, fechado. Então assim, é uma visão interessante também. Eu tenho aqui um gráfico por técnico. Isso aqui é muito legal porque ele começa a mostrar cada técnico que você tem, o nome do cara, a quantidade de chamados abertos e fechados, ó. Então você começa a ver qual técnico que mais atende chamado, que menos atende chamado, e por que isso está acontecendo, né? Aqui, ó, intervalo de tempo, você começa a ver lá chamados por horário. Eu consigo fazer filtro aqui, ó, por data. Então começo a ver aqui quais são os chamados, os horários que tem mais chamado, tá vendo? Aqui os dias da semana, ó, os chamados acontecem, a quantidade aí de chamados por mês. Então isso aqui é muito legal. E aqui, ó, em métricas, se eu venho aqui em geral, ó, eu começo a ter algumas informações aqui como se fosse um dashboard em tempo real para poder deixar na televisão lá, aparecendo, né? E ele mostrando aí dinamicamente, à medida que o GLPI vai recebendo chamados, eu posso colocar para essa página e dando refresh, né? E ela ir atualizando aí de tempos e tempos, tá? Então assim, de forma geral, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Queria falar que esse plugin dá uma dinâmica muito grande aí para o dia a dia de quem está mexendo com a central de serviços, e nós que somos gestores precisamos de informação para tomar a decisão. Então não temos como viver sem esse plugin. Tranquilo, gente? Um grande abraço aí. Espero que vocês aproveitem aí o máximo possível.